A partir de agora, a Porteira RW apresenta Gênios do Esporte. Com participação de pessoas ligadas ao esporte. Gênios do Esporte. Apresentação Roberto Azevedo. Boa tarde, ouvintes da Porteira RW. Nosso muito obrigado a você que está acompanhando nas redes sociais o nosso programa Gênios do Esporte. Estamos abrindo o nosso programa deste sábado, dia 19 de setembro, Gênios do Esporte, com o craque que tem como apelido o matador Evair Aparecido Paulino. O Evair tinha motivos para ser temido, principalmente por defesas adversárias. Goleador nato, ele brilhou na maioria dos times que defendeu. Nascido em Ouro Fino, mais especificamente em Crisólia, no dia 21 de fevereiro de 1965, Evair começou a carreira no Guarani e ganhou sua primeira chance na equipe principal, Bugrina, em 1985. O currículo de Evair é extenso e teríamos que ter uns 5 programas para falar da trajetória desse ídolo brasileiro e até mesmo mundial. Evair, primeiramente, gostaria de agradecer a você por estar participando do nosso convite. Nosso muito obrigado e saber como você está. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Prazer falar com vocês, poder receber vocês e muito contente. A gente sabe que a região aqui é uma região boa de se viver, Ouro Fino precisa de esporte. Espero poder contribuir com alguma coisa de alguma maneira aí para vocês. Evair, voltando um pouquinho lá no passado, você pode falar um pouquinho como tudo começou? A verdade que foi em Crisólia, né? Você pode falar um pouquinho sobre o começo da sua carreira? O início da minha carreira, fui fazer teste primeiro no Espírito Santo Pinhal, aqui perto, né? O Espírito Santo Pinhal disputava a 2ª divisão do Campeonato Paulista naquela época, mas eu tinha apenas 13 anos, né? Então jogava contra jogadores bem melhor fisicamente, mais preparados, né? Fiquei lá 1 ou 2 semanas fazendo teste, não aconteceu nada, né? Já era previsto, mas ganhei experiência. Eu fui fazer teste no São Paulo, em determinado momento também não deu certo no São Paulo, fiquei lá 2 ou 3 semanas também, não passei no teste. O Guarani veio fazer um amistoso aqui em Confidentes, em um determinado momento. O time de Confidentes já estava totalmente completo, todos os 2 times, tanto o que jogava primeiro, que eram os reservas do juvenil, e depois o titular do juvenil. E naquela oportunidade, Framarion era o treinador e eu acabei jogando para o time do Guarani. E na oportunidade eu acabei fazendo 3 gols. Então, correram aqui em casa, pegaram uma malinha minha, que eu tenho guardado até hoje, está lá empoeirada em cima do móvel lá, do guarda-roupa. Fui embora, fiquei lá praticamente uns 15 dias, estava no final do ano já, ninguém falava nada, né? Todo mundo foi embora naquele alojamento, eu falei, eu vou embora também. Acabei vindo embora, né? E passou, eles ficaram de entrar em contato, não entraram em contato, tal, mas ficou aquela coisa, tem uma certa qualidade, ficou para trás e tal. Mas em um determinado momento, o Rui Palomo arrumou mais uma vez um teste para mim lá, e eu fui, e na oportunidade já estava melhor preparado, né? Porque depois que fui fazer teste no São Paulo e no Guarani, eu percebi que os caras passavam por cima de mim, né? Que a força física deles era muito maior e eu precisava fazer alguma coisa. Então, de manhãzinha, eu saía aqui em Crisólia e saía correndo pelas estradas de terra aqui, ia até o pé do morro, às vezes subia o morro lá para chegar em Ouro Fino, voltava. O povo de Crisólia ficava meio perturbado, porque 6 horas da manhã o moleque correndo aí, aquilo em 81, 82, isso era inaceitável, né? Ninguém acreditava nisso. Mas deu certo, eu cheguei lá para fazer teste. No primeiro treino eu já fiz 2 gols, o segundo treino eu fiz outro gol e assim fui aprovado. O seu Pupo Jimenez, eu tomei coragem depois de 2 semanas lá, né? Eu fiquei cercando ele, uma hora eu tive coragem, fui lá perguntar, seu Pupo, eu preciso saber como é que eu tô indo, se eu tô aprovado, não tô. Ele falou assim, não, já pedi para que ajeitasse todas as coisas, aí você vai ficar conosco. Aquilo para mim foi assim um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu fui dispensado naquele final de semana para vir para cá. Então tinha que pegar um ônibus lá em Campinas, depois de 3 horas você chegava aqui. Você descia ali na encruzilhada e muitas vezes vinha de a pé de lá até aqui, porque os carros eram escassos, né? Não se passava tantos carros como hoje, e muitas vezes eu vinha de noitão, descia ali 9, 10 horas da manhã e vinha embora. Vinha de a pé mesmo, mais feliz da vida para poder chegar aqui em casa e dar a notícia. Evair, você foi um dos destaques do time bugrino, que foi vice-campeão brasileiro, onde perdeu na final para o São Paulo nos pênaltis. Conta um pouco desse jogo pra gente.
esse jogo aí não começa aí nesse ano de 86, né? Ele começa, na verdade, em 86, termina em 87, né? Esse campeonato foi paralisado, depois terminou só em 87, e esse ano aí, o início do ano, o time do Guarani em 85 foi muito mal. Foi um time que quase caiu para a segunda divisão no Paulista, e quando começou o Brasileiro, nós estávamos na pré-temporada e já dizia, e eu tinha saído de meia para ser centroavante, e já tinha passado dificuldades por causa disso. Ia começar o ano e se dizia que ia contratar, e realmente contratou um centroavante, um Wagner. Ele chegou para jogar, né, e ia começar o ano como titular, e eu ia provavelmente ou voltar a ser meia ou ia para reserva. Mas em um determinado momento, depois de uma longa semana de treinos, nós fomos dispensados, eu e o Vanderlei, para vir embora, e aconteceu um acidente na volta, e aí eu não comecei o campeonato que era para mim dar no início, ou pelo menos desde o início no banco de reserva, talvez, estar jogando, foi começar, na verdade, para mim, depois da sexta, sétima rodada, mais ou menos, em que eu fui para o banco lá no Rio de Janeiro. Para chegar a essa final foi muito difícil, porque eu acabei perdendo tempo com esse acidente, mas o time não fazia gols. Em um determinado momento, o Lorissandri, era Gainetti, o treinador, ele fez uma palestra que eu me lembro até hoje. Ele disse que no jogo anterior, o Palmeiras 0-0, não fazia gol, e me colocaram em campo, meio chovendo, e a bola sobrou para mim, cabecei a bola pegou no chão, parou no meu pé, eu fiz o gol, ganhamos de 1-0. No jogo seguinte, era no brinco mesmo, voltou eu como titular, e na palestra ele dizia pro Wagner que o Evair iria começar, iria cansar os zagueiros, para depois ele entrar no segundo tempo. Só nesse primeiro tempo, terminou 4-0 para o Guarani, e eu já tinha feito 3. Então, dali para frente, ele não podia mais falar isso, nem fazer mais isso, né? Voltou, eu fiz mais fiz 4 gols, o Guarani que venceu de 8 aquele dia, e nunca mais saí do time. Então, e até chegar esse dia fatídico aí, onde a arbitragem acabou levando um título do Guarani que faz falta até hoje, para o meu currículo, para o Guarani e para todos que conhecem o Bugrinos. Bom, essa história de você jogar no meio e depois foi pro centroavante, para mim é surpresa. Agora, Evair, você permaneceu vestindo a camisa do Guarani até 1988, ano em que o clube campineiro chegou mais uma vez próximo de um título importante. Você então foi vice-campeão paulista? Exato, fui vice-campeão paulista, fui artilheiro da competição nesse ano, mas perdi a final. Então já estava somando 2 finais, né? Tinham dado para o Guarani o título quando empatou com o Sport lá, tal, e tinha dividido o título Sport e Guarani e tal, em 87, e a gente ficou feliz pra caramba, por causa disso, fomos campeões, tal, daí veio a CBF, tirou o título, o Guarani teve que disputar outras, mas aí eu já tinha ido embora. Então, e 88 veio também um dia em que nós perdemos o título em Campinas. Esse foi um dos momentos também doloridos da vida, né? Porque você imagina, trabalha 6 meses e de repente depara com um time do mesmo nível seu, que por um detalhe poderia ter ganho, como foi um detalhe também em 86. Acabamos perdendo também em 88. Bom, o time base do Guarani era forte, tinha nomes que ficaram importantes para o futebol brasileiro. O que você tem a falar desses jogadores que te acompanhou, o que acha que faltou para esse super time ter ganho o título? Olha, faltou esse detalhezinho nesses últimos 2 jogos, esses jogos na finais aí, detalhezinho de, às vezes, ficar calado dentro de campo. Em 86, a briga entre o presidente do Guarani e o árbitro já começou na segunda-feira antes do jogo, né? Então, já vinham batendo boca pela imprensa já de algum tempo. Aí, em determinado momento da partida, o Wagner entrou na partida e falou que ia ser campeão, o árbitro foi lá, deu um amarelo, depois deu vermelho e prejudicou tudo. Então isso fez uma diferença muito grande, né? Mas a arbitragem era totalmente contra nós víamos dentro de campo a dificuldade que a gente tinha para chegar no gol adversário e a maneira que ele tratava a gente, que tratava o adversário, o São Paulo no caso, a diferença era muito grande. Bom, Evair, depois do seu sucesso aqui, logo foi contratado pelo Atalanta da Itália. Pode nos falar um pouco sobre essa experiência?
Foi uma experiência marcante e que mudou totalmente a minha visão de futebol. Eu era apenas um finalizador quando saí de Campinas e de repente eu fui para o futebol italiano para jogar contra o futebol mais difícil do mundo, né? Onde a marcação era homem, onde eu tinha que voltar para ajudar, coisa que eu não fazia, né? Bola alta na área, escanteio contra, eu nem precisava voltar. E de repente na Itália até isso eu tinha que fazer. Então isso foi uma mudança muito grande e lá eu aprendi a valorizar a posse de bola, a defender a bola, a proteger para quem veio de trás. Isso foi uma experiência marcante, porque muitas vezes eu passava 50 minutos sem tocar na bola, 40 minutos sem tocar na bola na Itália, porque os adversários eram muito fortes. Os adversários, nós, na casa do Milan, era Franco Baresi, Rijkaard, Gullit, Van Basten. Então eram times muito fortes, diferentes de hoje, né? Mas o Atalanta também tinha um time forte, tinha um time bom, só que não tinha aquela percepção de que podia ir além, né? Apesar de, na época, todos acharem que nós fomos muito além, que nós chegamos à Copa UEFA, algo que o Atalanta já não tinha chego, e de repente o Atalanta conseguiu chegar à Copa UEFA, e no ano seguinte também. Então foi um lugar marcante de um aprendizado muito grande. Agora, em 1991, foi o ano do seu retorno para o Brasil. O Palmeiras aceitou uma troca e então o Bianchese seguiu para a Itália e você chegou ao Palestra Itália. Pode nos falar sobre essa transferência e a importância do Palmeiras em sua vida? Então, eu já tinha 3 anos de Itália e eu achei que era já o momento de voltar, né? Momento de voltar porque eu tinha sonho ainda de chegar à seleção brasileira, né? De poder disputar um Mundial. E eu imaginei que voltar no meio de 91 até 94, onde seria o Mundial, eu em um time legal, eu poderia brigar por isso, né? E aconteceu de ter que voltar para o Palmeiras, né? Um time de descendência italiana que já estava acostumado, a cobrança era fortíssima, né? Quando cheguei, já deparei, primeira coisa que me perguntaram, mas e a hérnia de disco? Não, realmente eu tenho hérnia de disco, mas eu continuo jogando bola. Não me atrapalhou nada lá na Itália, não. Mas eles a imprensa fez um estardalhaço que parecia que eu tinha cometido algum crime, mas com o tempo as coisas foram se ajustando e aí a gente trilhou o caminho com dificuldade, mas conseguimos ajudar a quebrar o tabu. Bom, desde 1976 o Palmeiras não ganhava um campeonato importante. E você, foi um dos heróis do Verdão na vitoriosa campanha do Paulistão de 93. Como é se transformar em herói para um time tão grande como o Palmeiras? Eu não encaro como heroísmo. Eu acho que isso faz parte de um ciclo de vida, de um trabalho em que, em determinado momento na vida, ela tem que se acabar. Muitos outros times tão bons como esse de 93 foram montados no Palmeiras, só que sempre faltava algum detalhe. E algo que eu aprendi muito bem na Itália é ser solidário, né? Você sempre colocar em primeiro lugar o grupo. E isso fez com que a gente pudesse ter um grupo forte com o objetivo de ser campeão, né? Que nós queríamos, né? Quebrar um tabu e fazer uma história. Nós sabíamos que a cobrança era muito grande, mas nós não conhecíamos o outro lado, né? Nós não conhecíamos o lado do palmeirense feliz, nós conhecíamos só o lado do palmeirense cobrando, né? E quando isso acabou, foi uma surpresa muito grande que o palmeirense aí depois ele queria levar a gente para casa, queria matar a gente quando a gente ia nos restaurantes, ia comer e tal, mas depois o palmeirense, depois de 93, ele queria levar a gente para casa e de repente já quebrou o tabu do brasileiro também, então isso fez com que a gente pudesse ter a possibilidade de fazer história nesse time. Você era palmeirense, você virou palmeirense depois. E você lembra quantos títulos você teve pelo Palmeiras? Não, eu quando criança eu era santista, influência dos meus tios, né, que tudo santista, e acabou com que a gente, desde criança, já gostasse do Santos, né, mas aí eu acabei virando palmeirense pela história que se passou, pelo respeito, pelo carinho que o torcedor do Palmeiras tem para comigo, então isso para mim é marcante e eu tenho o maior prazer em poder dizer que gosto do Palmeiras, que joguei pelo Palmeiras, que fiz gol pelo Palmeiras, fui campeão pelo Palmeiras, eu 2 vezes paulista, 2 vezes brasileiro, Libertadores, Copa Rio São Paulo, acho que umas 5 ou 6 vezes campeão pelo Palmeiras. Então foi marcante e eu muito feliz por fazer parte dessa história aí.
Vai, agora uma pergunta minha. Deve ser muito bom, né? Chegar num domingo, uma final Palmeiras e Corinthians, o estádio lotado e você fazer o gol da final. Deve ser bom demais isso, né? Principalmente se tratando de jogar contra o seu maior rival, né? Você sabe que esses jogos marcam para todo mundo e realmente o apelido vem justamente por causa desses momentos assim, né? E eu fico feliz porque nós tivemos muito trabalho, muita dificuldade, mas a recompensa chegou em determinado momento, chegou na hora certa. A gente acredita que esses momentos ficam marcados, né? Fazer gol no rival numa final é inesquecível. Estamos aqui batendo um papo com o craque Evair. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho estamos de volta com o programa Gênios do Esporte. Que tal dar aquele trato no seu carro, moto ou mesmo caminhão? Então traga ou ligue agora mesmo para o Lava Rápido do Alexandre, 999085631, que o Alexandre tem um serviço de leva e traz. O Lava Rápido faz também engraxamento a ar e lavagem a seco, tudo com aquela especialidade da equipe do Lava Rápido do Alexandre. Ligue agora mesmo pelo zap 999085631, que o Alexandre busca o carro, moto ou mesmo caminhão. Lava Rápido Alexandre, Avenida Manuel Jesuíno de Carvalho, na altura do número 1817, no bairro dos Parreiras, próximo ao posto Centenário. Ligue agora, 99997-3903 ou no zap 999085631. Ligou, buscou. Eu disse, Lava Rápido Alexandre. Você está pensando em fazer um plano de saúde? Então venha hoje mesmo para KR Saúde e faça o seu cartão benefício KR Saúde. Na KR Saúde você tem descontos de até 90% nas consultas e exames. Profissionais especialistas nas áreas de cardiologia, ginecologia e muito mais. E fazemos também exames de Holter, mapa, ecocardiograma e até teste ergométrico. A KR Saúde já está no mercado há mais de 10 anos. E em Ouro Fino possui 2 endereços para melhor atender você e toda a sua família. KR Saúde, Rua Rogério Gissoni, 148, fone 35 3636 1646. E também na Rua Senador Miranda Júnior, 124, zap 35 998 82 8686. Centro de Ouro Fino. Procure ainda hoje a Clínica KR Saúde. Fones 35 3636 1646 ou zap 35 998 82 8686. KR Saúde para toda a sua família. O Juninho Games e Celulares agora está atendendo seus clientes na Rua Senador Miranda Júnior, próximo aos Correios de Ouro Fino. O Juninho Games conserta todos os modelos de aparelhos celulares, além de possuir um completo estoque de acessórios para celulares e videogames. Juninho também faz troca de videogames, desbloqueia e atualiza Xbox. Tudo isso sem falar que tem jogos originais e paralelos para todos os videogames. Venha fazer uma visita na nova instalação do Juninho Games e Celulares, agora mais perto de você. Rua Senador Miranda Júnior 345, próximo aos Correios. Fone 35 99939 8819. Já estamos de volta com o programa Gênios do Esporte, batendo um papo com o Evair. Evair, você deixou o Alviverde no final de 94 para defender o Yokohama do Japão, onde permaneceu até 1996. Como é jogar no Oriente? A adaptação foi difícil? Não foi fácil não. Para começar a viagem são 25 horas. Depois chega lá, a comida não é a mesma coisa e o idioma é praticamente impossível, né? Então isso fez que a gente tivesse bastante dificuldade. Mas aos poucos a gente foi se adaptando, já não era só eu sozinho, né? Já era eu, o Sampaio e o Zinho, então nós 3 fomos para o mesmo time e acabou que dando tudo certo. No primeiro ano tivemos dificuldade lá, nosso time não foi bem, mas aí no segundo ano já foi o Otacílio Gonçalves. Eles perguntaram para nós quem que nós queríamos de treinador que achava que pudesse acrescentar e deram alguns nomes, entre eles estava o Otacílio Gonçalves, o Chapinha, e nós prontamente já aprovamos porque era um cara que de grupo é muito bom e lidar com os japoneses ele precisa ter uma paciência muito grande. Mas no segundo ano já foi melhor, já fui
19, 20 gols nesse ano, outro ano, então já tinha uma identidade mais, já conseguia compreender melhor os japoneses. Mas jogar no Japão é você ensinar mais do que aprender. Então, isso a gente já tinha uma certa experiência, já tinha uma certa idade, então isso já nos deixava mais tranquilo e eu acho que a contribuição foi muito grande, principalmente porque eles tinham um mundial para fazer lá e a chegada dos brasileiros ajudou a crescer o nível técnico. No seu retorno para o Brasil, você veio jogar em Minas Gerais, no Clube Atlético Mineiro. Lá não conseguiu emplacar muito por causa das contusões que foram obstáculos. Podia nos falar sobre esse tempo no Atlético? Então, foi bastante rápido, né? Foram só 3 meses a gente imaginava fazer um ano muito bom lá. Tinha alguns bons jogadores, caso do Márcio Santos, do Tafarel, o Euler. Então, são jogadores, mas só que nós tínhamos um meio de campo inexperiente e nos faltava alguma coisa. E a minha documentação demorou para chegar e aquilo começou a irritar todo mundo. E assim que chegou a documentação, aí eu comecei a ter certas contusões e isso atrapalhou bastante a minha passagem por lá, não foi da maneira que eu queria, não. Agora, em 1997, foi contratado pelo Vasco. Então você teve a oportunidade de jogar novamente ao lado de Edmundo, velho conhecido, seu da era do Palmeiras. Como você explicaria a dupla Evair e Edmundo? Uma dupla, o Edmundo muito veloz, né? Eu mais lento, que saía da área. Então, jogadores que conseguia, dentro de campo, fazer um bom trabalho. Nós já tínhamos jogado junto no Palmeiras, chegamos em 97 juntos e acabou dando certo de novo, né? Então, a minha passagem muito ruim em 97 pelo Atlético Mineiro, de repente, no mesmo 97, a gente vai ser campeão brasileiro pelo Vasco. Então, isso mostra que era só uma questão de tempo, de adaptação para as coisas darem certo. Vocês enfrentaram, ironicamente, o time do Palmeiras. Fala para nós um mito de sentimento que foi esse jogo para você, Var. Mas eu já estava fora do Brasil, já faziam 2 anos, né? Apesar do que o torcedor do Palmeiras vivia mandando mensagens, cada título que o Palmeiras perdia, chovia, não tinha redes sociais ainda naquela época, mas as reportagens gritando os nomes dos jogadores que tinham ido embora nos estádios, a gente ficava sabendo, né? Então isso nos deixava bastante orgulhosos, né? E enfrentar o Palmeiras ficou um pouquinho estranho. Quando você entrou no Morumbi, na primeira partida, e ver aquela torcida verde, acostumada a estar do seu lado, e de repente ver contra, aí você realmente toma um certo susto, né? Depois as coisas vão se normalizando, você coloca a cabeça no lugar, esfria a cabeça ali e faz com que o profissionalismo impere de novo. Agora na segunda partida não, na segunda partida já estava mais já na nossa casa, torcida do Vasco maior, gritando, querendo ser campeão, então isso aí já comemorar o título é que foi meio estranho, né? Quando acabou o jogo ficou meio assim, parecia que não era a mesma coisa, porque não porque o Vasco não merecia, não, é porque a gente tinha sofrido tanto do outro lado, tinha ganho tanto do outro lado, de repente você está ao contrário e sabia como é que seria a tristeza do adversário. E tinha muitos amigos meus também no Palmeiras, né? Então isso fazia com que a gente tivesse um respeito maior ainda. Bom, eu lembro um pouco da sua passagem pela Portuguesa. Teve uma final, né, que o juiz acabou com o time da Portuguesa. Você pode falar um pouquinho da Portuguesa e do Paulistão de 98? Então, assim que acabou o Brasileiro de 97, eu achei que fosse até renovar com o Vasco, e de repente veio a proposta do Eurico Miranda querendo abaixar meu salário. Eu falei, não, isso não pode, né? Tem que valorizar. De repente você é campeão brasileiro, você não pode, não existe isso, né? Aí apareceu a Portuguesa poderia escolher um jogador que a Federação Paulista pagaria o salário. E a mesma coisa o Corinthians, mesma coisa o Palmeiras, e mesma coisa o São Paulo, poderia escolher um jogador, coubesse ali, traria de volta. E a Portuguesa acabou acertando comigo, deu tudo certo, foi um ano muito bom, começou com dificuldades também, mas um time muito unido, muito determinado, jogadores querendo, e de repente chega essa quarta de final, né? A semifinal, para ir para a final lá, contra o Corinthians, e de repente me trazem um argentino, o cara veio e estragou tudo.
né? Para nós foi assim uma situação muito incômoda, porque nós tínhamos consciência de que nosso time era melhor e poderia ter passado. Tivemos oportunidade para isso, saímos na frente até, mas aí de repente apareceu 2 pênaltis lá que não sei de onde tiram aquilo, né? Ficou vergonhoso, mas era aquilo, tinha que... Passou por ali e isso foi marcante, porque a gente não conseguiu ganhar títulos com um time que há muito tempo poderia ter mudado a história da Portuguesa, aquele título, porque em 98 ele conseguiria mais patrocínio, ele poderia investir mais na base, ele poderia trazer novos jogadores e poderia crescer. Mas de repente, dali para frente, a Portuguesa teve uma queda muito grande e de repente ficou nessa situação que está hoje. Bom, acho que em 99 você voltou para o Palmeiras, teve a ajuda, o Alviverde, a conquistar a Libertadores da América. Não conta um pouco como foi esse ano de voltar ao Palmeiras? Então, esse ano aí, depois de sair da Portuguesa, fizemos um excelente campeonato, teve algumas propostas, né? O Santos veio atrás, o Corinthians veio atrás, e a proposta, não existia proposta até então do Palmeiras. E eu saí de Crisólia para ir para São Paulo, onde eu morava, né? Tinha a proposta do Santos, tinha a proposta do Corinthians e tinha também uma proposta para ir embora do Brasil, coisa que eu não queria. Então, já tinha uma certa idade e pensei bem. E quando eu cheguei em São Paulo, aí o celular tocou. Era uma época que o celular já pegava melhor, né? Já estava... E, de repente, do outro lado da linha era o empresário falando que a mesma proposta que o Corinthians fazia era a mesma proposta que o Santos fazia e o Palmeiras também fazia. Então, era para mim decidir. Eu falei assim, não, se é para voltar, que seja para São Paulo, que seja o Palmeiras, então, né? E aí deu certo. Voltamos para o Palmeiras, começou o campeonato, fizemos uma pré-temporada perto aqui, tivemos alguns amistosos, conhecemos o grupo e de repente foi dando liga e esse time começou a surpreender de uma maneira e ganhar jogos e eliminar os argentinos, coisa que nunca acontecia, né? E de repente esse time pegou uma maneira de jogar aguerrido, determinado e acabou que vindo a ser campeão aí de novo e dessa vez para a Libertadores. Isso foi excelente porque o Palmeiras sempre buscou um título como esse e a gente tem orgulho de ter feito parte dessa história aí. No ano seguinte, você foi defender um outro clube paulista, São Paulo. E você fez parte do elenco São Paulino, campeão do Paulistão de 2000. Como foi sua passagem no São Paulo, em sua opinião? Foi muito ruim, apesar do título, mas, assim, eu era tratado como palmeirense lá, né? Então, logo na minha chegada, a torcida do São Paulo já estava esperando e, de uma certa maneira, querendo já cobrar. Poxa, agora nós queremos tudo que você fez lá, queremos que você faça aqui, porque aqui nós somos campeões do mundo, não sei o quê. Bom, e acabou que não durou muito tempo, não. Foi uma passagem muito rápida. Perdemos um título no Mineirão, na final, o título que já estava praticamente ganho, e dali para frente a diretoria já resolveu que tinha que me mandar embora, porque não tinha sido campeão e eles achavam que poderia atrapalhar alguma coisa, né? Então acabou com que a gente tendo que sair dessa dificuldade, a gente teve que passar, mas foi um aprendizado muito grande mesmo, e isso demonstra que eu fiz certo não ter ido para o Corinthians, né? Porque senão seria tratado praticamente da mesma maneira, né? Ou até pior, porque a minha identificação com o Palmeiras é muito grande, a rivalidade de Palmeiras e Corinthians é muito maior que São Paulo e Palmeiras, então isso ficou marcado para mim e eu agradeço a Deus de não ter ido para lá, porque senão teria sido uma cobrança muito mais forte ainda, apesar que a gente sempre teve consciência de onde a gente estava, então eu sabia que a garra que a gente precisava ter, eu acho que serviria para o Corinthians sim, mas graças a Deus aconteceu tudo dessa maneira, a gente está feliz por ter certas coisas não ter acontecido. Em todos esses jogos, esses times que você jogou, teve algum jogo que a torcida fechou o local, que você falou assim, hoje nós estamos tudo morto. Aconteceu algum caso desse em algum jogo? Bom, na verdade aconteceu várias vezes, né? Aconteceu no início da minha carreira, juvenil do Guarani, nós fomos fazer
3 amistosos, e um deles era em Pereira Barreto, longe, mas longe de Campinas. Pegamos um voo rasteiro, demorou 7, 8 horas para chegar lá. E um domingo à tarde lá, o Guarani era a atração, e o juvenil do Guarani não perdia para ninguém. O nosso time era forte demais, e a gente só goleava. E no jogo anterior nós já goleamos uma cidade vizinha, e esse jogo era o terceiro jogo, o último, nós vínhamos embora logo depois. A cidadezinha estava toda no estádio, e eles falaram que ia ganhar de qualquer jeito. Bom, início do jogo, o Guarani vai 1-0, e o jogo correndo, mas a pancadaria comendo solto. Em determinado momento, começou aquela brigaiada tal, e um colega meu, o Carlão, lateral direito, que infelizmente ele faleceu esses dias atrás aí, ele passou perto de mim e falou: eu vou dar no meio daquele bandeirinha. E passou assim na minha frente, eu falei assim, tá de brincadeira, é mentira, nem segurei ele, né? Falei assim, ô Carlão, Carlão, onde você vai? E quando ele começou a correr, eu percebi que ele ia dar no meio do bandeira mesmo. Aí eu corri atrás dele, mas não deu tempo. Ele chegou, o bandeirinha tava de sacanagem o jogo todo, ele deu no meio do bandeira, o bandeira caiu. No que o bandeira caiu, do lado de lá do alambrado, a torcida pulou o alambrado. Aí tinha 2 ou 3 policiais lá e nós corremos para dentro do vestiário, né? Não tem jeito. Era 15 nossa contra a cidade inteira e os caras querendo bater na gente de todo jeito e o pau quebrando. Conseguimos ir lá para dentro do vestiário. Lá dentro do vestiário, trancamos a porta. E a gente escutava o barulho, os caras dando pedrada nos vidros, dando pedrada, chutando a porta. Eu falei, nossa, hoje nós vamos sair daqui só para ir para o hospital. Ah, meu Deus do céu. Com muito custo, os policiais foram chegando, reforço de uma cidadezinha vizinha lá. Os caras foram dispersando, foram indo embora, tal, conseguiram encostar um ônibus ali perto do vestiário. Só que a gente ia jantar lá na fazenda do cara, onde nós estávamos hospedados. E lá na fazenda do cara, nós íamos embora. Nós chegamos lá, e o diretor já estava com medo, né? Ele já entramos e falou assim, não vai ter janta nenhuma aqui. Vocês pegam as suas coisas, sem tomar banho mesmo, nós vamos de ônibus, a gente para em algum lugar para comer. Bom, vamos. Chegamos lá, pegamos as nossas coisas quietinho, e o ônibus tinha que passar por dentro da cidade de novo. Eu falei, não... Por dentro da cidade, não, gente. Aí veio um cara lá e falou assim, não, tem um corta-caminho aqui para a estrada de terra, dá para a gente dar a volta, vocês pegam a rodovia lá na frente e não passam por dentro da cidade. Beleza. E aí todo mundo deitado, quietinho, dentro do ônibus, com medo das pedras, né? Porque os caras podiam fazer, e já aconteceu isso comigo. E todo mundo sentadinho no chão do ônibus, quietinho, e conseguiu chegar na rodovia, pegou estrada. Pegou estrada, todo mundo com fome, dando risada, com medo, né? Aquele clima de quem bateu, quem apanhou, aí conta a história, não, eu bati, eu apanhei, o outro com a cara inchada, ela falando que bateu, mas eu vou com a cara inchada. Aí e aquele ônibus andava, e a gente com fome, e a gente falava pro diretor, e aí, como é que não vai parar? Até que, graças a Deus, apareceu um postozinho lá na frente, ele desceu primeiro, conversou com o dono do restaurante, falou assim, lá, tá, não, é assim, não. A gente vai demorar um pouco, aí arrumou uma comida para nós lá, e a gente seguiu, fomos parar só em Campinas para tomar banho. Depois de 8 horas, nós chegamos em Campinas. Bom, histórias do futebol, né? Agora, Evair, Curitiba, Figueirense e Goiás foram seus últimos times que você jogou. Como foi esses últimos times e tem algum time que você gostaria de ter jogado? Não, eu acho que eu tive a oportunidade na Itália de jogar num bom time, no Brasil de jogar num dos maiores times do Brasil. Eu joguei em time pequeno, joguei em time grande. Eu acho que ficou de bom tamanho, assim. Curitiba, eu passei um ano lá, foi um ano bacana pra caramba ter jogado lá. O Figueirense foi o final de carreira já, né? Já estávamos para encerrar a carreira, então isso, eu acho que talvez um time tive a oportunidade de jogar no Atlético de Madrid, quando estava para sair do Palmeiras, mas a Espanha não tinha essa visibilidade de hoje, não tinha o futebol que joga hoje, então acredito eu que se tivesse que faltar alguma coisa, talvez tenha faltado ir ali para a Espanha, mas como eu disse, não tinha essa visibilidade, não tinha a capacidade que tem hoje, então eu acho que foi uma carreira longa, né? De alguns tropeços, muitas contusões, mas que valeu a pena. E alguns meses depois de se aposentar como jogador, você teve uma carreira de treinador ao receber uma proposta do Vila Nova de Goiás. Como foi essa experiência para você, Evair?
Aí eu já tinha me preparado, estava me preparando já para encerrar a carreira, né? Então eu fiz os cursos, me preparei, tudo aquilo que precisava fazer, fiz o CREF e tal, e até hoje tenho. Quando eu decidi encerrar a carreira, eu decidi morar em Goiânia também. E uma semana depois, estou eu lá já treinando o Vila Nova. Me pegou meio de surpresa, acertei o convite e começamos a trabalhar lá logo em seguida. Foi uma experiência muito boa, porque era justamente aquilo que eu queria. É uma pena que o Vila Nova tinha uma estrutura muito pouca, né? Muito ruim em termos de treinamentos, né? Então a gente treinava em Senador Canedo, que é uma cidadezinha vizinha, e enquanto isso o Vila Nova construía o seu CT. Coisa que eu falava muito no ouvido dos diretores da minha época, para eles fazerem um CT, e está lá um CT até hoje. Isso a gente teve a oportunidade de estar trabalhando lá e ser vice-campeão goiano pelo Vila Nova. Agora, em 2007, acertou sua ida para Ponte Preta para exercer a função de auxiliar técnico Nelson Batista. Como foi a experiência de trabalhar com o Nelson? É isso mesmo? Eu cheguei para trabalhar na base da Ponte Preta, né? Para ser supervisor da base. Mas o treinador caiu justamente naquela semana, o treinador do profissional, e de repente já pediram para que eu fosse de auxiliar técnico do Nelsinho. Eu falei que sim. Já tinha trabalhado com ele no Goiás, ele ser meu treinador no Goiás, então isso fez com que a gente já conhecia o trabalho dele. Tivemos um atrito no Palmeiras, na época que eu cheguei no Palmeiras, mas depois foi tudo solucionado. Conversei com ele, as coisas deram certo e isso fez com que a gente tivesse a oportunidade. Só não subimos a Ponte Preta esse ano porque a torcida queria outro treinador, queria a gente fora ali da Ponte Preta, porque a campanha nossa era muito boa e com certeza ia ter a possibilidade de subir esse time, sim. Você está aqui ouvindo um pouquinho da vida e da trajetória de Evair. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho estamos de volta. O Gordão Lanches mudou! É isso mesmo! Agora o Gordão Lanches está localizado na 13 de maio, na altura do número 1449. E já está com muitas novidades. Agora, além de servir os lanches, panquecas de vários sabores e as porções, tem também combo especial, que são mini burger artesanal vários sabores. Ligue e peça o seu combo com 10 unidades, com 5 unidades, ou mesmo combo individual. E mais, todos os combos vêm acompanhado das deliciosas fritas. Agora, além de novo endereço, é somente delivery. Gordão Lanches, desde 2003, fazendo o melhor lanche da cidade. 13 de maio, 1449, ao lado do Reis Baterias. Fones 3441-4597 ou no zap 99939-4597. Na iConecta é assim. Contratou, ganhou. Contratou, ganhou. Durante todo o mês dos pais, você contrata um combo de internet mais telefonia fixa para sua casa com 125 mega e paga apenas R$ 124,90 por mês. Eu disse R$ 124,90 mensais, num combo com padrão iConecta de qualidade. E você ainda ganha o aparelho telefônico de brinde. Corra para iConecta, garanta seu combo especial nesse mês dos pais. Acesse iconecta.com.br e saiba mais. iConecta, muito mais que internet. Já estamos de volta com o programa Gênios do Esporte, batendo um papo com o Evair. Evair, agora fala para nós, o que está acontecendo com o futebol? Você acha que os empresários estão atrapalhando ou é os jovens que não querem saber muito? Eu acho que um pouco de cada. Eu acho que os jovens hoje em dia já não têm mais aquela ambição de querer sair de casa, de correr atrás, de querer ser jogador de futebol. Ser jogador de futebol dá trabalho, você tem que sair de casa, você tem que morar no alojamento, você tem que treinar. E hoje em dia eu vejo essa adolescência um pouquinho preguiçosa, né? Eles querem saber de ficar em casa, de internet, de rede social, e quando você encontra um bom jogador, um velocista que tem uma certa capacidade técnica e tal, ele joga muito pouco no Brasil e vai embora rápido. Então isso tudo tem feito do nosso futebol. E os empresários estão envolvidos em tudo isso, né? Porque eles querem mesmo que o cara vá embora. Agora mesmo, o Palmeiras ele poderia ter trazido o Keno de volta, né? Mas o empresário amigo do diretor foi embora do Palmeiras e ele foi para onde? Foi para outro time. Isso é notório isso. Então isso faz uma diferença muito grande. E o Palmeiras não tem esse velocista mesmo com essa capacidade que teria o Keno para voltar e exercer uma função que ele já tinha exercido antes, né? Mas
por determinada situação, não aceitava de vez em quando ir para o banco, achava, e o empresário achava mais ainda que ele era melhor do mundo, então foi embora e de repente já bateu lá, já ganhou dinheiro e já voltou. Então isso hoje em dia virou esse negócio. Evair, voltando um pouquinho agora como jogador profissional, você teve alguma frustração como jogador? Fala pra gente. Tive várias, né? Tive muitas frustrações, né? Me machuquei muito, né? Fiz 5 cirurgias no joelho, uma no quadril, uma na hérnia de disco, uma fratura de maleulo, várias fraturas no nariz, na cara, na boca, né? Isso tudo foram coisas que marcaram muito a carreira. E não ter ido para o Mundial é uma frustração muito grande, né? E a gente participou em 94 de todos os jogos das eliminatórias e no Mundial eu não fui. Então, e foi o ano que eu fiz 53 gols no ano, né? Então, essa marca no Palmeiras, para ser batida, vai demorar muito tempo, né? 53 gols no ano não é todo mundo que faz. Então, faltou o Mundial para mim, faltou ter ido para uma Copa do Mundo. Essa é uma das frustrações que a gente tem na vida. Você teve vários companheiros de ataque. Você lembra um que deu mais certo com você? Eu tive 3 que marcaram, né? João Paulo, Canidia e Edmundo, né? Então, todos os 3 eram velocistas. O João Paulo fazia poucos gols, mas cavava muita falta, cavava muito pênalti, cruzava bem. Né? Edmundo, velocista, no início da carreira finalizava mal, em 97 foi o melhor jogador, o maior goleador do Brasil, né? E o Canidia também, que era um jogador que finalizava mal, mas tinha uma velocidade muito grande e criava muito. Mas eu, se tivesse que escolher, escolheria João Paulo, porque o João Paulo, ele tinha a consciência de que ele tinha dificuldades na finalização e ele sabia cruzar muito bem e ele não tinha nenhum tipo de egoísmo, né? Se ele tivesse que cruzar 10 bolas na minha cabeça, se ele tivesse que cavar 10 pênaltis, ele cavaria os 10 pênaltis, saberia que eu ia bater, que eu ia fazer. Então isso é uma situação que eu vivi e acredito que esse tenha sido um dos melhores ou dos maiores jogadores que eu tive como companheiro. E você tem um jogo, aquele melhor jogo que você teve na sua carreira? Você lembra de um jogo que esse foi o jogo da sua vida? Tem sim. Lógico que em 93, naquela final contra o Corinthians, eu fiz 2 gols, participei dos outros 2, né? Eu estava voltando de contusão e aquele dia foi marcante, quebrou um tabu, né? Mas tem um jogo do Palmeiras contra o Boca Juniors no antigo estádio do Palmeiras, e o Palmeiras meteu 6. Naquele dia eu fiz 2, participei de quase todos. Então, aquele jogo foi marcante para mim, porque foi um jogo em que praticamente convocaram o Mazinho, porque o Mazinho encobriu o goleiro, né, com um toque muito bonito, com a perna esquerda. Foi elogiado nacionalmente por aquele lance. Esqueceram que eu dei um toque de calcanhar para o Roberto Carlos, esqueceram que eu fiz 2 gols e que poderia ter sido convocado naquele dia tranquilamente também. Então, isso fez com que a gente... esse é um dos jogos que eu tenho como se fosse um dos jogos mais bonitos que eu tenha participado. E agora, Evair, como você rodou muito pelo Brasil, como jogador, pior lugar que você jogou futebol, um gramado ruim? Isso tem muitos, pelo amor de Deus. Naquela época, um dos lugares ruins era o Parque Antártica, porque era daquela grama de folha grossa e a bola não corria e de repente ela quicava, né? E muitas vezes muitos adversários tiveram muita dificuldade de estar correndo com a bola, de repente ela quicava, a bola batia na canela e saía lá na frente, a gente vinha e roubava, já estava acostumado. Mas muitas vezes eu tive dificuldade lá para jogar justamente por isso. Lógico, teve outros também por aí que a gente teve que enfrentar na vida da gente, mas que talvez em determinados momentos o calor seria até pior do que o gramado, né? A gente teve que jogar no Piauí, teve que jogar no Nordeste, lá os lugares são muito calor, né? Então isso a gente acaba tendo dificuldade, principalmente que a gente num lugar menos quente do que lá, né? Então sente um pouquinho. E você ainda tem alguma coisa assim no futebol que você deseja ainda participar no futebol? Como ser técnico, alguma coisa assim? A gente sempre espera algum convite, alguma coisa, né? Trabalhamos a vida inteira dentro do futebol, são mais de
25 anos dentro do futebol, né? Então é difícil você sair do futebol e fazer alguma coisa bem. Você acaba se acostumando e acaba entendendo como é que é a coisa, mas gostaria sim de estar dentro do futebol, fazer alguma coisa, porque é aquilo que a gente gosta de fazer e de repente, algumas vezes a gente em frente à televisão ali, a gente dá algumas cornetadas, né? Fica bravo com alguns jogadores que cometem cada erro, né? Mas e aí depois acaba dando risada porque fica nervoso à toa e vê o erro do cara, sabendo que talvez se estivesse lá poderia ter corrigido aquilo. Então isso são coisas que a gente imagina que pudesse ajudar, mas faz parte do dia a dia nosso. Bom, não vamos falar desse ano, porque esse ano a gente tem que riscar ele da nossa vida. Mas você sempre está fazendo jogos ou participando em jogos beneficentes. Deve ser muito bom poder ajudar, não é? É bacana, né? É gostoso você rever os amigos, né? Rever amigos, conversa boa, conversa animada, o pós-jogo é gostoso, né? Então é bacana e consegue ajudar em determinados momentos. Acho que no início da minha carreira a gente já ajudou mais, né? Já fizemos inúmeros jogos aqui em Ouro Fino que o estádio estava lotado, né? E a gente tem o maior orgulho de poder ter ajudado uma ou outra pessoa aí nesse caminho aí, principalmente aqui, né? Então isso nos deixa bastante orgulhoso, porque são pessoas que às vezes a gente encontra na rua até hoje, não vem dizer obrigado não, mas só de apertar a mão da gente, já a gente sabe que aquilo é uma maneira de dizer, olha, valeu a pena, obrigado por aquilo, então isso é bacana. Bom, o último jogo em Ouro Fino, eu até participei, né? Eu estava apitando o jogo. E você tem um amigo em comum que é o Geraldo Simões, né? Que ele participou também. E você sempre está levando ele pela região aqui, né? Colocando ele para jogar, falando para os amigos. Não, coloca o meu amigo aí, põe ele para jogar um pouco também. Então, mas o problema é que ele fala demais, né? Depois que ele acaba o jogo, ou lá dentro do jogo mesmo, ele já começa a contar as histórias dele. A gente já está repensando nessa situação aí já. Na próxima vez nós vamos convidar ele para ir lá tirar foto só. Tá fazer que nem eu tô fazendo, tô indo lá tirar foto só e ficar cornetando lá fora. Vai, brincadeiras à parte, né? Mas ele sempre fala que ele ensinou você a bater pênalti. A pergunta que não quer calar, ele que ensinou você a bater pênalti? O Gera é bem mais novo que eu, né? Não tem como ele ter me ensinado a bater pênalti. Então, a pessoa, quando vê alguma pessoa fazer alguma coisa bem feita, ele acha, e ele acredita mesmo, viu? Porque as pessoas vêm me perguntar de todo lugar, mas foi o Gera mesmo que te ensinou a bater o pênalti? Já estão quase acreditando nisso mesmo. Mas o Gera é bem mais novo que eu, então não teria como ele me ensinar a bater pênalti. O Gera, quando ele foi fazer teste lá no Guarani, ele chegou lá no Guarani para fazer teste, ele não sabia o lado que era o restaurante, e ele acabou indo para o restaurante dos sócios, em vez de ir para o restaurante dos jogadores, né? E em determinado momento, tá lá ele e o amigo dele comendo, até de Ouro Fino, esqueci o nome do amigo dele que foi fazer teste com ele lá. Depois eu lembro o nome do amigo dele que foi fazer teste, né? Aí foram lá, comeram tudo, tal, de repente apareceu o garçom com a conta. Aí toca ele correr lá no vestiário, correr lá no alojamento, pegar dinheiro para pagar, sendo que era para ele ir para um lado, ele foi para o outro, e aí tendo que pagar a conta. Aí não tinha dinheiro para voltar, segundo ele, né? E aí ele conta que ele olhou assim, viu aqueles pedacinhos de manteiga, né, que antigamente servia aquelas bolinhas de manteiga, e ele achou que era queijo. E comia aquilo. Ah, meu Deus do céu. E aí ele mesmo conta essa história e dá risada, né? E ele acha que me ensinou a bater pênalti, mas quando ele chegou no Guarani, eu já estava, a minha idade já era maior do que a dele, e não deu tempo para ele me ensinar a bater pênalti, não. Essas são as histórias de Evair e Gera. Evair, há cerca de 2 ou 3 anos, você junto com o escritor escreveu a sua biografia. Conta um pouco para nós. Essa biografia demorou 9 anos para fazer, né? Porque eu estava morando em Goiânia, ele em São Paulo, então eu tinha que combinar com ele para se encontrar em São Paulo. A gente sentava lá, ficava lá 3, 4 horas falando, ele ia checar tudo aquilo, eu contava as histórias e ele ia colocando no papel. E às vezes eu passava até 1 ano sem falar com ele, e algumas coisas a gente acertava por telefone mesmo. E assim foi indo. Em determinado momento, conseguimos fechar essa biografia.
acabamos aí lançando o segundo livro meu, né? Graças a Deus vendeu tudo, né? A gente ficou muito feliz, principalmente porque o palmeirense teve essa visão de encontro a esse projeto aí. Então eu fiquei muito feliz, o palmeirense me acolheu mais uma vez com braços abertos. Eu fiquei muito feliz de saber que eles gostaram da história e valeu a pena para mim por isso. Nós estamos aqui batendo um papo com o Evair, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o programa Gênios do Esporte. Quer qualidade e honestidade para a sua casa? Produtos variados com preços baixos, tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene, limpeza e utilidades domésticas, refrigerantes e cerveja gelada, atendimento super rápido e diferenciado. Mercado Souza, Rua Angelina Rezende de Almeida 75, no Jardim Patrícia, em Ouro Fino. WhatsApp Vivo 99977-8946. Já estamos de volta com o programa Gênios do Esporte, batendo um papo aqui com o nosso amigo Evair. Evair, se você fosse técnico da seleção, ou seja, quem seriam os seus 11 jogadores da sua seleção? Bom, a minha seleção, infelizmente, não teria nenhum ourofinense. A minha seleção, eu tive a oportunidade de jogar com grandes goleiros, grandes laterais, né? Pensando rapidamente aqui, a gente vê em mente Tafarel, Marcão, Dida. Então, são jogadores assim que ficaram muito marcados. Eu, de quando em quando fazem essa pergunta, eu mudo o goleiro. Já coloquei o Tafarel, já coloquei o Marcão como primeiro, já coloquei o Dida como primeiro, já coloquei Ferron, que jogava no gol do Atalanta, lá em Bérgamo. Era um goleiro que não tinha muita estatura, mas era excelente. Na lateral direita que eu joguei, Mazinho, eu vou escalar ele na lateral direita, porque ele não pode ficar fora. A qualidade dele era muito grande. Clebão, Antônio Carlos e Roberto Carlos. Dispensa comentário todos eles, né? César Sampaio também dispensa comentários. Alex e Rivaldo. Rapaz, e eu tô esquecendo do Zinho aqui. Agora eu lembrei do Zinho. E o Zinho, ele ganhou tudo na vida dele. Eu joguei com ele anos e anos. Foram 5, 6 anos junto com esse cara. E ele vai ser obrigado a me tirar dessa seleção aqui. Zinho, Edmundo, João Paulo. É lógico que eu sempre escalaria um centroavante alto na área. Eu poderia me escalar e poderia escalar Van Basten, poderia escalar Ronaldo, poderia escalar Romário, que está muito bem servido. Vou tirar aqui o João Paulo e vou me colocar aqui, já que a seleção é minha, deixando de fora o Luxemburgo aqui agora por alguns segundos. O melhor treinador que eu trabalhei foi o Luxemburgo, então minha seleção ficaria mais ou menos assim: Tafarel, Mazinho, Clebão, Antônio Carlos, Roberto Carlos, César Sampaio, Alex, Rivaldo e Zinho, Edmundo e Evair. Rapaz, e ainda tá de fora um monte de gente aqui, mas como a seleção é minha, deixa quieto, fica assim mesmo. Essa foi a seleção do Evair. Agora, Evair, temos um quadro que chama de primeira. Eu falo uma palavra, você responde o que vier na sua cabeça, o que vier no seu coração. Amigos. Rapaz, no futebol a gente faz muito poucos amigos, mas tem alguns que são para a vida toda, né? Então, ficam marcados, né? São aqueles que choraram nas derrotas, quando viram a gente triste após uma contusão, após uma cirurgia, aqueles que acompanharam a gente naquele momento mais difícil. Eu fiz 5 cirurgias na vida e algumas vezes alguns amigos deram um apoio muito bacana, que isso para mim ficou marcado. Um time que te marcou? O que me marcou são vários também, né? Marcou o Guarani de 86, que não foi campeão, aquilo é marcante. O de 88, o campeão de 93. E o melhor time para mim seria o de 94. Jogava mais tranquilo, sem aquela pressão de ser campeão. Um time que já tinha Rivaldo no time, então que já tinha Rincon. Então Mazinho já jogou o primeiro semestre. Então, para mim, esse time era o melhor time que eu joguei. Uma emoção. Puxa vida, são várias, mas a emoção de ver o Palmeiras ser campeão depois de 16 anos foi a que mais me marcou. Aquilo arrepia os pelos ainda até hoje, porque foi um momento assim em que tudo mudou, né? De repente, um time acostumado a ser campeão, passa 16 anos, de repente a gente coloca ele na rota de novo. Isso é uma emoção acima dos limites. Saudade. Saudade de jogar futebol. Eu sinto falta de ir ao estádio,
Eu sinto falta daquela adrenalina de antes do jogo, em que o time está chegando no estádio, que o ônibus está estacionando, e sinto falta a hora que o time está perfilado ali para entrar no túnel. Aquilo para mim é uma adrenalina que faz muita falta, e sinto falta de fazer gols. É uma saudade que não passa nunca e dói bastante, e a gente tenta levar em frente. Seu Ciro de Crisólia. Seu Ciro foi marcante aqui em Crisólia, porque ele foi um cara que apaixonado por futebol e que não media esforços para poder ver aquele domingo se tornar diferente. E isso é marcante para mim, porque o domingo sem futebol, para mim, parece que falta alguma coisa, né? E o seu Ciro foi um daqueles caras que também, acredito eu, que tenha sentido justamente isso. O Sport de Crisólia. O Sport de Crisólia foi um time que eu joguei, né, em determinado momento da minha vida, quando eu vinha de férias, eu vinha, jogava, tive algumas decisões pelo Sport. Também joguei pelo América em um determinado momento, o seu Ciro pedia, a gente ia lá brincar com eles, que era um negócio que a gente tinha maior orgulho de poder estar colaborando. Rui Palomo. O seu Rui Palomo foi aquele que me tirou, que me deu a oportunidade, que acreditou que eu pudesse vir a ser um jogador de futebol. Quando ele falou com o seu Clóvis Cabrino para arrumar um teste lá para mim, ele demonstrou tudo aquilo que ele acreditava, né? Eu já tinha sido campeão com ele antes de ir embora aqui, campeonato pelo Rasga, ali do Pinhalzinho, lá em Bueno Brandão. Foi uma decisão dramática, com muitas atenuâncias, com muita briga, com muita pancadaria, e aquilo ali foi, de certa maneira, um começo para que a gente pudesse ir lá e dar-se conta. Então o Rui faz parte dessa história aí. Você pode falar um pouquinho do seu pai? O seu Zé Paulino é aquele senhorzinho que vocês viram aqui, que passou com bastante dificuldade. Ele teve que amputar a perna, né, por má circulação de sangue. Primeiro ele amputou alguns dedos do pé. Nós conseguimos, por vários anos, através de cirurgias, trocando veia de uma perna para outra, com remédio, né, fazer com que ele não perdesse a perna, mas chegou um determinado momento em que é a única alternativa. E hoje, graças a Deus, não tem dor, porque as dores que ele tinha eram muito grandes e não conseguia sequer conversar com ninguém, já chegou ao ponto de tomar remédios muito fortes. Hoje não, hoje, graças a Deus, está muito bem e sem dor, isso é que é o mais importante. A gente conhece um pouco, mas o que mais te irrita? O que mais me irrita são as dores. Eu sinto muita dor ainda, até hoje, né? Eu sinto dor no joelho, eu não consigo jogar futebol, né? E às vezes eu tenho que tomar remédio para tirar um pouquinho essas dores, e isso para mim é irritante, né? E eu que já não gostava de perder no futebol e me irritava, né? Agora não consigo nem sequer jogar ele, então isso me deixa mais irritante. Sem dizer que eu fico irritado quando eu perco no truco também, que é uma modalidade que a gente tem praticado bastante. Bom, já que você falou truco, o que mais você gosta de fazer nas horas vagas? É pescar, cuidar do campo, né? Meu campinho de futebol, e a pescaria, jogar futebol, tá no meio desses amigos aí que gostam de futebol, né? E isso, nós não temos muitos lazeres aqui numa cidade pequena, então essas são as coisas que mais nos deixa aí contente, encontrar amigos, poder jogar um truco e conversar, isso são as coisas que a gente mais gosta de fazer. Apesar de você ter vivido quase sua vida toda futebol, você ainda assiste muito futebol? Eu ainda assisto muito futebol. Eu assisto futebol, mas eu gosto mesmo de ir lá no estádio ver futebol. Morando em São Paulo, eu ia ver a Portuguesa, fui várias vezes no Morumbi ver o São Paulo jogar. Lógico que a maioria das vezes era no Allianz Parque que a gente vai assistir. No Pacaembu ia várias vezes, né? Principalmente estando ver dois times que conseguem praticar ainda hoje um bom futebol, sempre tive prazer de ir lá acompanhar. Uma partida de futebol que te marcou? Foram várias, né? Tive tantas partidas que marcaram a vida da gente. Mas, lógico, quando você ganha títulos, né? Quando você decide um campeonato, assim, fica mais marcante, né? Então, são aqueles que tivemos a oportunidade de fazer gol em finais, e isso ficou marcado, aquilo a gente tem uma recordação bacana. Ivair, quem é Deus para você? Deus é aquele que
está ali, a gente sabe que está, em determinados momentos parece que ele não existe, mas a gente sabe que ele existe e é aquele que nos dá a fé para poder seguir. Foi dessa maneira que eu sempre achei que foi a minha vida toda, a minha carreira toda foi pausada nisso, né? Eu saí de uma cidade pequena, se eu não acreditasse em nada, nunca ninguém tinha passado por tudo isso, nunca ninguém saiu de um lugar como esse e foi ser jogador de futebol e de repente aparece alguém que tem um sonho e se Deus está nisso, eu acho que não tem como não estar, né? Então, acho que isso tudo é isso que representa Deus para mim. Bom, acho que todo mundo que te acompanha sabe, eu também sei, mas qual é o seu time do coração? Meu time do coração é verde, se chama Palmeiras. Gosto sim do Guarani, acompanho alguns times, mas Palmeiras é marcante, né? Por tudo aquilo que a gente viveu lá dentro e por tudo aquilo que foi conquistado. Um conselho para esses jovens que querem ser jogador de futebol? Olha, primeiro que hoje em dia está muito mais fácil ser jogador de futebol. Hoje você não precisa ir lá no time para fazer um teste, o empresário te acha, onde você tiver qualidade, você pode estar morando lá no fim do mundo, mas se você tiver qualidade, alguém vai falar de você, alguém vai fazer um vídeo de você, alguém vai te achar. Hoje em dia, eu acho que justamente falta essa vontade de querer ser diferente, né? De querer seguir uma carreira, né? Os jovens hoje em dia, eles querem para agora, não é nem para amanhã. Eles querem agora, eles acham que eles vão começar a carreira dele hoje e amanhã eles vão ser famosos, vão estar ganhando. Não é assim. Tudo tem seu tempo. Se você não se preparar, não vai chegar a lugar nenhum. Acho que é isso, justamente isso que os jovens querem. É muito imediatismo e não tem paciência para trabalhar. E isso faz com que as coisas não aconteçam. Acho que eles não têm aquela vontade, aquela fé, aquela determinação que precisa desenvolver um caminho a ser seguido e esse caminho precisa ser seguido. Ninguém vai fazer se não for ele. Para terminar, Evair, em suas próprias palavras, quem é Evair? Uma pessoa que cansou de ser humilde, que saiu dessa cidade pequena aqui, saiu de Crisólia e teve a oportunidade de conhecer muitas coisas, né? Que não tem assim grandes ambições de fama, nunca quis ser famoso, mas que sempre quis ser trabalhador e sempre foi trabalhador na vida. Então sempre buscou e sempre acreditou nas coisas impossíveis, né? Esse sou eu que acredito e continuo acreditando nas coisas impossíveis. Eu acho que tudo pode dar certo. O otimismo é uma coisa que nunca faltou na minha vida. Bom, Evair, a gente gostaria de agradecer a você por ter aceito nosso convite, ter participado. Estamos de portas abertas para você, o que você precisar. O nosso muito obrigado. Eu que agradeço. Bom falar com vocês. De tanto em tanto, a gente está aqui à disposição, né? Vocês sabem onde eu moro e sabem o que a gente gosta mais de fazer. Então, todo ano a gente está por aí e espero que o programa de vocês seja um sucesso. Um abraço a todos. Obrigado. Esse foi o bate-papo com o Evair, o camisa 9 do Palmeiras. Nós vamos ficando por aqui. No próximo sábado estaremos de volta. Continuo com a Porteira RW. Daqui a pouco tem Luciano Rodrigues com o Arena da Porteira. Às 18 horas tem Paulo Henrique com o Black Charm Shadow. E às 20 horas, Laerte Capace com os seus embalos de sábado à noite. No próximo sábado estaremos de volta. A você que nos acompanhou, o meu muito obrigado. Tenha uma ótima tarde e um ótimo final de semana. No final de semana.